Inicialmente, vamos mesclar e centralizar as 13 colunas na primeira linha. E para isso, selecionaremos com o botão esquerdo até o número na barra de ferramentas ficar 13 colunas. Então, utilizaremos a opção Mesclar e Centralizar. Colocaremos agora o nome do nosso título, Fluxo Anual. E como queremos dar ênfase ao título, colocaremos a fonte Arial e aumentaremos seu tamanho para 14. O segundo passo é colocar os meses do ano. E colocaremos na célula B2 o mês de janeiro. E vamos colocar os meses seguintes até o mês de dezembro. Com os meses inseridos, vamos alterar a largura das colunas dos meses. E para fazer isso é bem simples. Basta clicar com o botão direito do mouse em uma coluna ou em um conjunto delas. Por exemplo, selecionaremos as colunas, pressionaremos com o botão direito em qualquer uma das colunas e procuraremos largura da coluna. Ao abrir essa página, quanto maior o valor colocado nela, maior será a largura da coluna. Então, nesse caso, colocaremos o tamanho de 12, que é maior que o atual. É possível também alterar o tamanho da linha, bastando clicar em altura da linha. Mas não utilizaremos essa funcionalidade nesse momento. Uma dica para facilitar a visualização dos dados é não colocar essa largura de coluna muito grande ao ponto da pessoa que vai ler sua planilha precisar mover a planilha para a direita ou para a esquerda. Claro, faremos isso sempre que for possível. Irão existir situações como na planilha de cartão de crédito que não será possível. Então, outra solução para visualizar a planilha por completo seria diminuir o zoom dela. E para fazer isso é simples. Basta vir no canto inferior direito e diminuir clicando nessa barra e arrastando. Se você preferir, você pode clicar nessa porcentagem ao lado e escolher um número predefinido ou até mesmo escolher o tamanho do zoom. Por exemplo, nesse caso, 80%. Ou simplesmente você pode pressionar a tecla Ctrl e no scroll do mouse você pode arrastar para trás para diminuir ou para frente para aumentar o zoom. Mas tome cuidado para não dificultar a leitura da sua planilha. Bom, o zoom nessa planilha de cartão de crédito ficou bem interessante. Você concorda? Agora que finalizamos a largura das colunas, irei trazer os dados que serão utilizados no nosso projeto. E antes de abrir o arquivo com esses dados, preciso que você preste atenção no ícone de colar na aba de área de transferência. Nesse momento, o ícone está desabilitado, ou seja, o Excel está te avisando que não tem dados para ele colar na tua planilha. Agora iremos abrir o documento com os dados da planilha e selecionar os dados pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando até o último dado. Então, clicaremos com o botão direito em cima da seleção e ao abrir o menu procuraremos copiar ou simplesmente pressionaremos Ctrl C. Ao fazer isso e voltar para o Excel, você percebe agora que o ícone de colar está disponível, falando para você que existem dados que podem ser copiados na tua planilha. E para colar, basta selecionar a célula que o primeiro dado copiado será colado e clicar em colar. Os outros dados serão colocados em sequência. Ou simplesmente podemos pressionar Ctrl V. Selecionaremos o primeiro dado e clicaremos em colar ou simplesmente Ctrl V. Fácil, né? O legal do Excel é que ele consegue, na maioria das vezes, separar corretamente os dados copiados de outros programas, como documentos do Word, PDFs, blocos de nota e até mesmo informações de site da internet. Pronto, agora chegou a hora que estávamos esperando. Vamos formatar os nossos dados. E primeiro, irei formatar os meses do ano e finalizar a formatação do título, colocando a cor de fundo azul escuro e a cor de fonte branca. E como os meses são considerados importantes para nós, pois um erro no mês colocado pode levar a um erro quando formos analisar a planilha, precisamos que ele se destaque entre os outros dados. Então, colocaremos uma cor de fundo cinza escuro e a cor de fonte branca. Após isso, aumentaremos também o seu tamanho para 12. Bom, e com os meses já formatados, utilizaremos da ferramenta Pincel de Formatação na aba Área de Transferência. E essa função, ela copia apenas a formatação utilizada por aquela célula ou intervalo. E permite você copiar aquela formatação para outra célula. E uma recomendação minha é que sempre quando possível, utilize essa ferramenta ao invés de refazer toda a formatação. Essa dica vai te poupar muito tempo. Para utilizar essa ferramenta é bem simples.
Basta clicar nesse pincel com o dado que você deseja copiar a formatação já selecionada. Por exemplo, nesse caso, já selecionamos a formatação desses dados dos meses. Então, clicaremos no pincel. Ao fazer isso, o pincel vai destacar os dados com a formatação que será utilizada. Mas para copiarmos a formatação utilizada nos meses do ano, o dado precisa ser importante. E por diferenciar as entradas da nossa planilha, considerei receitas, despesas essenciais e não essenciais, como também os totais de cada grupo como células importantes. Por esse motivo, colocaremos a mesma formatação utilizada nas células dos meses. Agora formataremos os campos da primeira coluna de calibre light tamanho 12. Utilizei o calibre light, pois esses dados precisam ser diferentes do que os dados que iremos preencher na nossa planilha. Além disso, precisamos alterar também a largura dessa coluna A para mostrar nossos dados por completo. Poderíamos simplesmente clicar nesse ícone e arrastar o mouse manualmente, mas nesse caso faremos de forma automática, que de acordo com o maior dado presente na coluna, irá alterar o tamanho da largura da coluna. E para utilizar ele, basta colocar nesse ícone e ao encontrar esse ícone, clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse. Bom, por último, para que o dado não fique jogado ao tirarmos as linhas de grade e assim nossa planilha fique mais organizada, colocaremos as bordas na nossa planilha. Faremos isso apenas nas descrições de receitas, despesas essenciais e não essenciais. Mas para aplicar bordas, temos que selecionar o conjunto de dados e aplicar bordas. Então teremos que aplicar em receitas, selecionar despesas essenciais e aplicar em despesas essenciais e mesma coisa para despesas não essenciais. Concorda? Eu vou te ensinar agora um macete que vai te ajudar bastante. Ele será muito útil para fazer essas seleções descontínuas. E ao selecionarmos, basta pressionar a tecla Ctrl e selecionar os outros dados. Também válido para as despesas não essenciais. Após selecionarmos as três, basta colocar bordas apenas uma vez. E para isso, iremos vir em mais bordas, mudaremos a cor para um cinza claro e aplicaremos bordas apenas nas linhas. Lembre desse detalhe, a utilização de borda torna a nossa planilha mais atrativa e saber utilizar ela de forma correta e eficiente pode ser um diferencial para você, beleza?